Olha só, pessoal, o que nos apontam os números das pesquisas eleitorais lá da Argentina em relação às eleições presidenciais que vão acontecer agora, neste mês de outubro. Faltam poucos dias para as eleições e, olha, a coisa está realmente surpreendente, né? O senhor Javier Milei, o libertário, o ultradireitista, conforme a esquerda brasileira gosta de pontuar, e outras mídias também aí da América Latina e outras partes do mundo, o senhor Javier Milei tem mais de 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o candidato governista, o senhor Sérgio Massa, o superministro da Economia lá na Argentina, né? Então, realmente, um resultado surpreendente aqui nas pesquisas eleitorais, muito melhor do que qualquer pessoa poderia esperar lá no passado, e um valor aqui, um percentual de intenções de votos no Javier Milei que praticamente já coloca a situação como definida, como resolvida. Será mesmo? Vamos dar uma olhada nessa história, ver esses números das prévias lá da Argentina das eleições. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Finalmente batemos a marca de 10 mil inscritos, né? Estou muito feliz, muito empolgado com essa marca. Obrigado a você que me segue também. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, esse estudo foi feito pela Reale Dalla Torre, não sei se a pronúncia é essa aqui, mas é uma consultoria comandada por Marta Reale e ela avaliou o país como um todo em várias províncias aí. Parece que foram entrevistadas mais ou menos 2.600 pessoas em todo o território nacional, terminada mais ou menos uma semana atrás, ou seja, é um cenário assim bem realista, bem próximo do que se pode esperar em matéria de pesquisa eleitoral, com todas as ressalvas que se faz a esse tipo de avaliação, né? Então, os números apresentados por essa consultoria aqui mostram que o Javier Milei está 10 pontos à frente do Sérgio Massa, como eu pontuei anteriormente. Porém, ao contrário do que outra pesquisa revelou algum tempo atrás, não existe aí, por essa pesquisa aqui específica, a chance do Javier Milei vencer num primeiro turno lá as eleições argentinas. Lembrando que os critérios para uma vitória no primeiro turno lá na Argentina são ou o candidato tem 45% dos votos válidos no primeiro turno, ou então ele tem 40% dos votos, porém com 10% de vantagem em relação ao segundo colocado. Então ele tem 10 pontos à frente do Sérgio Massa, é um dos critérios, porém ele não ultrapassou a marca dos 40%, conforme nós vamos ver aqui, né, com os valores aqui detalhados, né. Então, realmente, de acordo com essa pesquisa, o Javier Milei não vence no primeiro turno. Porém, chegar com esse percentual e para o segundo turno, realmente é uma coisa muito animadora. E, de fato, todo mundo meio que já sabe que o Javier Milei vai ficar em primeiro lugar, com uma vantagem expressiva em relação ao Sérgio Massa. Inclusive os marqueteiros do PT que foram para a Argentina para ajudar o Sérgio Massa nas eleições aí a mando do próprio PT, né? Mas então aqui, de acordo com o que foi apurado por esse levantamento, Javier Milei, que é do partido La Libertad Avança, tem 36,2% das intenções de voto, ou seja, está bem perto dos 40% que ele precisaria aí, seguido por Sérgio Massa, que tem menos de 25% dos votos, então realmente uma distância considerável aqui, e um pouco atrás do Sérgio Massa está a senhora Patrícia Bullrich, que é considerada aí de centro-direita também, seria mais uma candidata assim macrista, não é? Que tem praticamente 22% dos votos, e alguns outros aqui pontuam menos, 5% e 3,8%. Né? Aqui tem os valores compilados, sendo que 8,50% dos entrevistados não souberam opinar em quem vão votar ainda. Ou seja, de acordo com esse cenário aqui, de fato, Javier Milei tem uma vantagem expressiva em relação ao Sérgio Massa, que é difícil de tirar isso aqui no segundo turno, principalmente porque nós temos 21% dos votos aqui para Patrícia Bullrich, que é uma candidata que também pode ser considerada anti-kirchnerista, né, que é o grande ponto dessa história. Qual dos dois candidatos que são a oposição ao kirchnerismo que vão fazer frente ao Sérgio Massa? Somando esses dois percentuais aqui, você vê, estamos falando de um cenário de 57% de votos anti-kirchnerismo. Ou seja, ainda que haja um segundo turno, é bem provável que os votos da Patrícia Bullrich migrem para o Javier Milei.
eventualmente até ela pode declarar apoio a ele, porque realmente o grande objetivo hoje na política argentina é tirar o kirchnerismo do poder, porque essa vertente ideológica política está matando a economia do país. E a questão da economia argentina é o grande problema na atualidade, né? Então, aí, uma vez que o cenário mais provável é um segundo turno, sim, entre Javier Milei e Sérgio Massa, essa pesquisa averigou as possibilidades de um segundo turno e quem venceria, e em ambos os cenários aqui, ao que tudo indica, o Sérgio Massa seria derrotado. Não tem um valor aqui de um segundo turno entre o Sérgio Massa e a Patrícia Bullrich, mas o pessoal da pesquisa afirmou isso, inclusive pontuando que ela teria chances de vencer o Javier Milei em um possível segundo turno. Será mesmo, né? Vamos dar uma olhada nesses números do segundo turno, então, entre Javier Milei e Sérgio Massa. Veja aqui que não apenas a vantagem dele é considerável, como isso mudou bastante no intervalo aí de 1 mês e meio mais ou menos, aqui, ou 2 meses, a depender da época em que as pesquisas foram feitas. Lá em agosto, o Javier Milei tinha 12 pontos de vantagem no segundo turno em relação ao Sérgio Massa, e agora ele tem aí 22% de vantagem. O Sérgio Massa perdeu um pouquinho do seu vigor aqui, das suas intenções de voto, ou seja, tem gente desistindo de votar nele no segundo turno, e muita gente que não sabia em quem votar, agora já declara seu voto, seu apoio ao Javier Milei, o que explica ele com um percentual brutal em relação ao Sérgio Massa. Nesse cenário aqui, não tem a menor chance do candidato kirchnerista vencer um segundo turno contra o libertário Javier Milei. Então, num cenário entre o Javier Milei e a Patrícia Bullrich, um segundo turno, eles estavam praticamente empatados lá em agosto, e agora essa distância mudou bastante também aqui, quase 10% de vantagem para o Javier Milei em relação a ela, sendo que basicamente temos a mesma quantidade de pessoas indecisas entre os dois candidatos, ou seja, tudo pode acontecer aqui, mas é bem provável que o Javier Milei também vença, embora com menos vantagem, o que torna toda essa história aqui de que a Patrícia Bullrich tem aí uma possibilidade maior de vencer o Javier Milei completamente cômica, né, humorística. Javier Milei está dando um banho nos seus dois concorrentes mais próximos num segundo turno. Isso está cada vez mais evidente. As chances de vitória do Javier Milei nas eleições presidenciais, que são em poucas semanas, aí daqui a poucos dias, lá na Argentina, são reais e são cristalinas. Agora, a grande questão que eu coloco aqui, o grande ponto é o seguinte: esse tipo de informação aparecendo, mostrando Javier Milei pertinho de vencer no primeiro turno, pode fazer com que muitos indecisos, por exemplo, aqui, esses 8% de indecisos, migrem seus votos diretamente para o Javier Milei, ou mesmo que a Patrícia Bullrich acabe ficando mais desidratada nessa reta final, porque é isso que nós estamos vendo nessas pesquisas aqui relacionadas ao segundo turno, né? Olha só, ela estava empatada com Javier Milei 2 meses atrás, e agora isso aí é praticamente empatada, né? Tecnicamente empatada, e agora a distância entre os dois é de quase 10%, sendo que o número de indecisos se mantém estável, ou seja, estamos falando aqui dela perdendo votos para o Javier Milei no segundo turno, conforme essa pesquisa aqui apresentada. Ou seja, pode ser que nesse primeiro turno nós vejamos também um movimento nesse sentido, o pessoal deixando de votar na Patrícia Bullrich para garantir uma vitória contra o kirchnerismo já no primeiro turno. Mesmo pessoas que não gostam do Javier Milei ou que acham, sei lá, ele extravagante, as ideias dele ousadas demais, mesmo pessoas assim estariam dispostas a pagar para ver com um presidente libertário para evitar a continuação do status quo kirchnerista que nós temos hoje, porque ninguém aguenta esse cenário mais. Então essa pesquisa apresentada aqui é altamente promissora, de acordo com o meu ponto de vista, justamente por apontar não apenas a possibilidade real e quase assim definitiva de vitória do Javier Milei nas eleições presidenciais, ainda que no segundo turno, porque ele está dando um banho nos seus dois concorrentes mais próximos no segundo turno, como aponta também uma possibilidade de que muitos votos sejam virados nessa reta final, justamente porque pessoas não querem arriscar um segundo turno em que o Sérgio Massa possa virar o jogo de alguma forma, né? Ele está no poder, no final das contas, ele está no comando do país. Quem sabe o que esse cara pode fazer para se garantir num segundo turno contra o Javier Milei, usando a máquina estatal
em seu favor. Muita gente não quer esperar o que pode acontecer nesse cenário de um segundo turno, de um vale-tudo eleitoral, Sérgio Massa partindo para o tudo ou nada, né? Então, é bem provável, e eu acredito que é bem possível que muitos votos da Patrícia Bullrich, ou mesmo desses outros candidatos aqui menores, ou dos indecisos, acabem migrando para o Javier Milei nessa reta final e ele consiga bater os 40% que ele precisa, mantendo 10% ou mais de vantagem em relação ao Sérgio Massa. Nós teríamos uma derrota em primeiro turno do kirchnerismo lá na Argentina e principalmente uma vitória do libertarianismo no nosso país vizinho, na terra dos nossos hermanos. Imagina que interessante que isso seria, não é mesmo? Mas o que você acha dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.